Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começa agora mais uma leitura finalizada. Muito bem! Estamos começando aí mais um leitura finalizada. O que isso quer dizer? Que mais uma obra foi lida, que mais um livro saiu da estante e que mais uma vez eu venho aqui perturbar vocês com as minhas resenhas, opiniões, análises, deem um nome que vocês quiserem, tá? Bom, no episódio de hoje eu vou trazer aqui para vocês, já estou trazendo para vocês o livro de um autor nacional muito conhecido. Aliás, ele é conhecido pela sua peculiaridade ao transformar, ao escrever, ao produzir. Ele é conhecido pela sua originalidade e pela sua ferocidade. Eu estou falando de Rubem Fonseca. Vocês já devem ter lido alguma coisa do Rubem Fonseca. Se não leu, eu aconselho começar pelo livro que eu trouxe para vocês hoje, que se chama Carne Crua. Pois é. Para a gente começar, a gente vai falar aí sobre essa capa, vai falar sobre o autor, vai falar sobre esses contos aqui, mas essa capa, gente, a gente vai começar pela essa capa, não tem como a gente falar desse livro sem falar dessa capa, porque na época que eu vi esse livro, eu comprei ele pelo site da Amazon. E na época eu falei assim, caramba, cara, que capa forte é essa, pelo amor de Deus? E aí fui lá, entrei para conhecer Carne Crua, e não é só a capa, é o título, Carne Crua. E essa capa é como se fosse um ser humano embalado, uma carne da face, o rosto. Tu vê ali que é carne humana, carne crua. Tem muita coisa nessa capa. Essa capa fala muito, grita, na verdade. E aí eu falei, quero. Agora, eu nunca tinha lido nada do Rubem Fonseca, tá? Inclusive, eu vi na Bienal uma editora, eu não sei se era a Nova Fronteira, eu não lembro mais, que tinha o banner imenso do Rubem Fonseca. E eu falei, cara, tenho que ler alguma coisa desse cara, ainda não consegui. E eu já tinha comprado Carne Crua. E aí eu, dando uma olhada na minha estante, falei, gente, o Rubem Fonseca tá aqui, eu esqueci. Comprei e esqueci. Vou ler. E aí, meus amigos e minhas amigas, tirei e li numa tarde. 135 páginas. 141 páginas. Ou seja, dá para você ler ali num dia, né? Então, eu tirei meu sábado e terminei Carne Crua, do autor Rubem Fonseca. Antes da gente falar dessa obra, vamos conhecer um pouquinho o autor? Rubem Fonseca nasceu em Minas Gerais, em 1925. Ele era filho de portugueses e residiu desde a infância no Rio de Janeiro. Ele graduou Ciências Jurídicas e Sociais na Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele iniciou a sua carreira na polícia como comissário no 16º Distrito Policial em São Cristóvão, do lado da minha casa, um bairro do lado da minha casa.
10 minutos daqui até lá, onde tem a Feira Nordestina. Eu ainda vou fazer uma gravação lá para vocês conhecerem a Feira Nordestina. Muitos dos fatos vividos naquela época e dos seus companheiros de trabalho estão imortalizados em seus livros. Aluno brilhante da escola de polícia, não demonstrava então pendores literários. Ficou pouco tempo nas ruas. Foi na maior parte do tempo em que trabalhou até ser exonerado em 58. Cuidava do serviço de relações públicas da polícia. Na escola da polícia, ele destacou-se em psicologia. Em 54, recebeu uma licença para estudar e depois dar aula desta disciplina na Fundação Getúlio Vargas, também no Rio de Janeiro. Escolhido com mais 9 policiais cariocas para se aperfeiçoar nos Estados Unidos, entre setembro de 53 e março de 54, ele aproveitou aí a oportunidade para cursar administração em Nova York. Após sair da polícia, Rubem Fonseca trabalhou na Light até se dedicar integralmente à literatura. Designado pelo presidente da Light, do qual o escritor era assessor em 62, Fonseca participou como representante da empresa do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Elaborou projetos com sugestões econômicas para o governo Goulart. Após o golpe militar, em 64, ele desligou-se imediatamente do IPES. Em 76, um de seus livros mais importantes, Feliz Ano Novo, foi proibido de circular e de ser publicado, após decisão do então ministro da Justiça, Armando Falcão, em 15 de dezembro daquele ano. A alegação seria de que a obra conteria matéria contrária à moral e aos bons costumes. Sobre esse episódio, o então secretário-geral do Ministério da Educação e posteriormente ministro da Educação no governo Geisel, Euro Brandão, em ofício ao ministro da Justiça, afirmou que quanto ao livro Feliz Ano Novo, de autoria de Rubem Fonseca, aprovou-se solicitação a Vossa Excelência para que faça sentir ao senhor ministro da Justiça o aplauso pela providência adotada contra essa obra, realmente representativa da obscenidade literária em nosso país. Pois é, gente, o Rubem Fonseca, ele tem essa marca, né? Como eu falei anteriormente, veroz, uma ferocidade que te choca, tá? A gente vai falar sobre isso já já. E aí a bio dele continua, né? Em 78. Tem várias coisas aqui sobre o Rubem Fonseca. Dá um Google aí, gente. Eu só peguei os mais importantes. Depois eu vou falar sobre os livros dele, né? Quais são os livros dele, para que vocês possam aí conhecer outros livros além de Carne Crua. Deixa eu até jogar aqui para vocês, para que vocês possam. Feliz Ano Novo, O Cobrador, Agosto, O Caso Morel, A Grande Arte, O Seminarista, Os Prisioneiros. Aliás, eu quero ler vários desse aqui. Carne Crua, que é o que eu vou trazer para vocês agora. A Coleira do Cão, Amálgama, Histórias Curtas, entre outros. Todas as capas muito bem feitas e vendáveis, tá? Hoje é domingo, gente, então eu tô, tomando uma cervejinha e fazendo esse episódio. Eu preciso relaxar. Pra quem ainda não sabe, minha mãe tá internada aí com câncer, né? Então tá uma luta braba. E eu tô tendo que me desdobrar em resenha, episódios e entrevistas. Então as minhas resenhas estão bem lentas, mas eu consegui aí nesse final de semana liberar pelo menos mais 2 livros. Então eu vou estar trazendo para vocês Rubem Fonseca e vou estar trazendo para vocês O Homem de Constantinopla,
tá? Episódios esses que vocês podem aí acompanhar pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro, tá bom? Bom, vamos lá. Já que a gente falou um pouquinho do episódio, da bio do nosso autor, né? A gente vai entrar aí em Carne Crua. Lembrando que esse nome Carne Crua também é título de um dos contos que tem no livro. Então a gente vai falar sobre o livro e eu vou entrar nesse conto, tá? Porque realmente é o mais chocante da história. Bom, Carne Crua já tem esse nome peculiar, esse nome forte. É um livro, gente, que me causou muito choque. Porque o Rubem Fonseca, ele é muito sem filtro. Ele é muito sem filtro. Acho que é essa a palavra. Ele é muito sem filtro. Ele joga no teu colo a verdade crua e nua. Então, nessa obra aqui, a gente vai encontrar uma escrita extremamente magistral. A gente vai encontrar uma narrativa de contos. São contos, tá? O livro dele tem vários contos. E dentro desses contos, a gente vai encontrar personagens complexos e muito cativantes. Cativantes entre aspas, mas muito mais complexos, selvagens, duros, personagens reais, sabe? A gente tem aí desde detetive, a gente tem um assassino sádico, a gente tem vítima, a gente tem cada conto uma figura que o autor consegue esculpir através da narrativa, ultrapassando todos os limites convencionais. Ou seja, é insano o que ele coloca pra gente no decorrer dos contos. Os contos, eles não são lineares, tá? Então, você pode até ver uma ligação em um outro, mas os contos, eles não são lineares. Então, tem conto disso, conto daquilo, e aí depois ele te joga novamente num outro conto. Então, não comece a leitura achando que você vai ter algo gradativo ou crescente. Não, ele é único. Início, meio e fim. Alguns contos são longos, alguns contos são curtos, outros mais curtos ainda, e você tem que estar acostumado com o ritmo dele, tá? Por quê? Rubem Fonseca tem uma escrita que eu diria extremamente afiada, né? Como diz aqui, carne crua. Quando a gente pensa em carne crua, a gente pensa em corte, a gente pensa em sangue, a gente pensa em animal, né? E a escrita do Rubem Fonseca, ela é exatamente isso. É como se fosse um corte através de uma faca afiada ou um bisturi, que seja. E o autor, ele vai dissecando toda a realidade que nos cerca de fato, nós hoje, atualmente. Então, assim, quando eu falo a realidade que nos cerca, é exatamente a própria condição humana. Ou seja, coisas do cotidiano, pessoas que a gente às vezes liga a televisão e se depara com uma pessoa que às vezes não tem cara de assassino, não tem cara de estuprador, não tem cara de não sei o que lá, mas ele fez. Então, assim, é uma realidade muito crua que a gente encontra nesse livro e muito próxima. Eu senti isso o tempo todo. Mesmo quando ele fala do assassino, mesmo quando tem contos aqui de vítimas que não são tão vítimas, fala, caramba, cara, eu tenho uma pessoa que é assim. Eu sou uma pessoa exatamente assim. Então, a escrita é extremamente afiada e ele vai dissecando essa realidade,
né? Essa realidade que nos cerca. Ele tem aí contos que são de extrema crítica social. Aliás, ele faz uma crítica em vários locais, em vários parâmetros. Então, ele tem uma crítica social, ele fala da desigualdade, ele fala de injustiça, ele fala de um Brasil que é regado à complexidade. Quando a gente fala de política, quando a gente fala de miséria, quando a gente fala de justiça falha. Então ele nos apresenta um Brasil com os nossos próprios olhos, porque ele se faz como nós. Ele não usa a arte para colocar a realidade. É ao contrário, ele pega a realidade para inserir na arte. Então, e ele faz isso de uma maneira excepcional, impactante, muitas vezes suja. Ele joga baixo e ele joga muito baixo, tá? Em alguns contos aqui ele joga muito baixo, mas ele joga com a realidade, tá? E ele vai usando a trama de vários contos, de vários personagens, como um próprio espelho, né? Quando a gente pensa nessas questões sociais, nessas questões de desigualdade, ou até mesmo as injustiças, esse espelho que ele coloca nas narrativas, que a gente fala, que ele causa, né? A gente fala assim, puta cara, é exatamente isso. Sabe? Essas sombras que a sociedade carrega. É exatamente isso. É um assassino, é um polícia que é corrupto, é o advogado que é safado, é o pedófilo que né, consegue escapar, é um professor que usa a profissão para... enfim, são várias questões ali. Todas essas sombras que a sociedade possui, né? E é através desses contos, dessa narrativa, dessa complexidade, que o Rubem Fonseca ele vai provocando reflexão nos leitores. Então tem contos ali que tu fala, puta, cara, e não é que é isso mesmo que acontece? Como é que o cara pode ter esse discernimento na hora de produzir um conto desse? Será que isso está escondido dentro da alma dele? Ou é o que ele presenciou, vivenciou, até mesmo dentro da polícia? Então, o Rubem Fonseca ele vai provocando essas reflexões. O que será que aquela pessoa faria se... O que será que eu faria se... Então ele vai causando muitas reflexões e isso vai transbordando no decorrer de cada conto. Porque os contos eles são feitos de dilemas, eles são feitos com uma vontade de provocar no leitor não só a reflexão, mas o desprezo. Você termina uma leitura ali, você fala, nossa, como eu desprezo esse personagem, o que ele fez, o que ele recebeu, como o autor construiu ele, como eu desprezo tudo isso. Então, essas reflexões, elas vêm seguidas de dilemas éticos, de dilemas morais e muitas vezes seguidos do desprezo, tá? Só que ele tem uma puta sacada. A gente termina um conto e já quer diretamente ler o outro para saber o que se passa na cabeça dele. Porque ler Rubem Fonseca, pelo menos em carne crua, é você conhecer o autor através dos pensamentos dele. É muito doido isso, não é nem através das palavras, é do que ele estava pensando na hora que ele criou aquele conto. Porque tu lê um livro, tu fala assim, porra, o que o cara estava pensando na hora que escreveu isso aqui?
E ele vai te falando isso gradativamente através das páginas. Então você fala assim, porra, desprezo totalmente isso aqui. Que cara escroto, que personagem nojento, que situação asquerosa. E aí te causa um embrulho e você, não, tem que seguir porque eu tenho que saber o que acontece, tá? Então, assim, a narrativa é exatamente isso, como eu falei anteriormente, ela não é uma narrativa linear, muito pelo contrário, toda a estrutura do livro, dos contos, ele é uma estrutura não linear. E aí, qual é o tchan da leitura? Qual é o tchan do Rubem Fonseca? Mesmo que ele cause muito estranhamento nos leitores, a gente não pode negar que a sofisticação acaba aí sendo um imenso desafio para quem lê. Porque você vê uma escrita extremamente habilidosa na hora que ele coloca um assassino que foi policial e que agora não tem medo, por exemplo, de matar o cafetão, ou que respeita extremamente as mulheres, e quando o próprio personagem agride uma mulher, ele se sente mal. Então a gente tem também um pouco de sofisticação, um pouco de amadurecimento, né? Não é uma coisa escancarada, não é um negócio avacalhado, entendeu? Ele joga e sofistica. Joga e sofistica. E isso causa um desafio, a gente se sente desafiado. A gente quer saber, cara, preciso entender qual é o boom disso aqui. E aí a gente se sente desafiado e quando vê a gente tá preso em cada peça dos contos que o Rubem Fonseca coloca em carne crua. É bom lembrar que não há contos aqui de amor, não há conto de final feliz, não há conto aonde você se identifique, não. A narrativa dele é pesada, a narrativa dele é carregada, é tensa, são testemunhos ali que parecem algo que vai além da realidade. Então, assim, é muito mais do que uma leitura. Você fica assim, será que ele vivenciou isso? Será que isso aqui foi real? Será que esses personagens aqui existiram? Então, assim, você tem a todo momento um monte de dúvida e vai lendo e vai ficando cada vez mais apaixonado, tá? Agora, quanto ao conto Carne Crua, que é o nome do livro, né? Esse conto mexeu muito comigo, porque foi um conto que mostra ali um canibal gradativo, né? Esse conto ele tem uma narrativa praticamente visceral, sabe? Ele leva a gente para explorar as profundezas da psique humana, praticamente. Então, é um conto que super se destaca. Como eu falei, é o que mais me impactou, apesar que o Noel também, do Papai Noel também. Mas esse Carne Crua, ele se destaca e ele acaba se tornando a peça-chave do livro, né? Porque a gente tem personagens ali que são multifacetados. Você vê uma coisa, mas ele é outra. Você acompanha uma coisa e descobre gradativamente no que ela se transformou. Então você está sendo jogado e manipulado pelo autor o tempo todo. Nesse conto Carne Crua, a trama
Ele é pequeno, ele é médio, tá, gente? Eu vou ler aqui um textinho para vocês mais daqui a pouco. A trama, ela gira aí em torno de um assassino em série. É um personagem aí que vai representando o lado mal da coisa, tá? Ele é guiado por impulsos, é um personagem impulsivo, só que essa impulsividade, ela também vem do lado sombrio humano. Beber um negocinho aqui, né? Ela vem do lado sombrio humano. Então você vê que ele começa, por exemplo, a comer carne crua no churrasco com um tio. E ele relata que ele gosta muito de carne crua. E aí ele vai progredindo. Eu vou ler para vocês esse conto, tá? Até ele chegar num momento em que ele tá comendo carne humana, tá? Já dei um spoiler aqui. Então ele tem ali, a gente é inserido num labirinto. Um labirinto que é cheio de psicologia, porque esse personagem provoca esse lado psicológico da coisa, através de motivações, de desejos macabros, tá? E você fica assim, cara, o que a psicologia diria sobre isso aqui? É caso de internação? Será que é assim que um canibal nasce? Ou enfim, então tem um lado ali de uma seria interessante um psicólogo ler, porque aí ele ia ter uma outra versão desse canibal. Mas como eu não sou da área da psicologia, eu vi através desse conto como que um canibal nasce. Bom, a linguagem, né, desses contos que o Rubem coloca aqui, muitas vezes ela foge do padrão e muitas vezes ela está inserida naquilo que a gente usa. A grande parte das vezes, eu diria assim. E ela é muito direta, o que intensifica aí essa brutalidade em cada conto do escritor, tá? Principalmente quando a gente se depara com contos onde a vítima e o algoz estão cara a cara, né? Como eu falei anteriormente, a gente é desafiado a confrontar, a questionar o tempo inteiro o lado bom do bom e o lado mal do bom, o lado bom do mal e o lado mal do mal. É basicamente isso, tá? Então a gente tem em Carne Crua uma ambientação que vai progredindo, uma ambientação perturbadora, porque o personagem é perturbador. A gente tem ali uma áurea, né, por assim dizer, extremamente decadente, tá? Então é bem punk. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês de Carne Crua. Pior que, gente, eu não sei qual é a página de Carne Crua. Eu separei aqui, mas fugiu. Eu não tenho nem a quantidade de... deixa eu ver se tem aqui o... Ah, tem aqui, gostei. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 contos. 2 deles se chamam Buceta. Só para vocês terem uma ideia, tá? Carne Crua aqui, 31. Vou ler aqui para vocês. Carne Crua.
Sempre gostei de comer carne crua. Eu ainda mamava quando meu pai e minha mãe morreram. Fui morar com meus tios, que me arranjaram uma ama de leite. A mulher chegava com o peito inchado e eu mamava, mas isso foi há muito tempo e nem sei exatamente como as coisas aconteciam. Mas quando os meus dentes de leite se foram e comecei a mastigar, só me dava prazer comer carne crua. Minha tia dizia que a carne tinha que ser cozida, frita, refogada e sei lá mais o que. Todo sábado tinha churrasco na minha casa. Meu tio era louco por churrasco e cachaça. Eu também gostava de churrasco e dizia a ele que podia ajudá-lo, mas na verdade eu pegava um pedaço de picanha, fingia que ia assá-la no fogo e comia crua, bem crua, sangrenta. Meu tio, embriagado pela cachaça, não percebia nada, nem minha tia, que era muito míope e não usava óculos, pois dizia que os óculos faziam ela ficar muito feia. Quase me esqueci de dizer que quando pequeno eu gostava de matar os bichos que via no jardim. Borboleta, gato, cachorro, até um mico ou sagui, que um dia apareceu no fio que levava a eletricidade de um poste para a casa dos meus tios. Foi complicado matar o mico, mas aquilo me deu um grande prazer. Sobre esse episódio, preciso contar uma coisa ainda mais interessante. Eu peguei uma faca, arranquei a pele do mico e devorei aquela carninha cheia de ossinhos. Depois descobri que a carne crua do gato também era muito saborosa, e a do cachorro mais ainda. Na China, na Indonésia, na Coreia, no México, nas Filipinas, na Polinésia, em Taiwan, no Vietnã, no Ártico, na Antártida e em 2 cantões da Suíça, especialmente na região dos Alpes, come-se muita carne de cachorro e a mais apreciada é a de Rottweiler. O regulamento governamental suíço orienta que o animal seja morto sem passar por nenhum tipo de sofrimento. Em todos esses lugares, a carne do cachorro é processada, isto é, cozida, frita, ensopada, mas como disse, eu gosto dela crua. Numa rua próxima da minha, tinha uma casa em que a dona tinha um Rottweiler. Quando eu via o cachorro, a minha boca se enchia de água. Eu tinha até que cuspir, tamanha quantidade de saliva. Essa tal dona do Rottweiler enviuvar havia pouco tempo e eu criei uma estratégia para me aproximar dela. Toquei a campainha da tal viúva, que se chamava Gertrudes, e perguntei: Dona Gertrudes, a senhora quer que eu passeie com o seu cão? Os cães não podem ficar trancados em casa como os gatos. E ela respondeu que o nome dela era Gertrudes, que era de origem alemã, e perguntou quanto eu cobrava por esse trabalho. Respondi que não cobrava nada, que eu amava os cachorros. Amava mesmo, mas para comer, é claro. Dona Gertrudes concordou e disse que antes queria que eu soubesse coisas sobre o seu Rottweiler. O Rottweiler tem origem desconhecida e provavelmente descende do Mastiff italiano. Durante a Idade Média, o Rottweiler era usado como cão pastor. Essa raça quase foi extinta no século XIX,
mas conseguiu sobreviver e voltou com força total no século XX. O Rottweiler é usado hoje em dia para diversas funções, como pastoreio, cão de guarda, cão policial e cão de alerta. Na minha casa, ele desempenha todas essas funções. Agora que estou viúva, é o único amigo que tenho. Outra coisa, sai com o Nenê. Era assim que a dona Gertrudes chamava o cachorro dela, Nenê. Saí com o Nenê pelo quintal dos fundos. A rua de lá é mais deserta. Quando me vi sozinho com um lindo Rottweiler no quintal, não resisti e peguei o punhal que sempre carrego comigo, com o qual matei todos os outros cachorros e gatos e golpeei o Rottweiler. Um golpe forte que atingiu seu coração, matando-o instantaneamente. Ao ver o sangue, não resisti. Debrucei-me sobre o cachorro e comecei a sugar com volúpia aquele líquido vermelho e quente. Nesse momento, Dona Gertrude apareceu no quintal e disse, horrorizada, algo parecido com "Meu Deus!". Não titubeei e dei uma paulada no peito dela. Levei os corpos para dentro da casa e comi a carne dos dois. A carne de cachorro é deliciosa, mas a do ser humano, homem, mulher, criança, é mais ainda. Sei disso porque ultimamente é a única carne que como. Crua, é claro. Tá aí. Esse é o conto Carne Crua, que intitula a obra de Rubem Fonseca. E aí vocês entendem essa pegada da capa, né? Então, é isso. Para quem quiser o livro, ele está disponível no site da Amazon. Eu vou ver aqui para vocês quanto que esse livro tá e se já tem um audiobook dele, tá? Então, peraí. Carne Crua tá à venda no site da Amazon por R$23. O livro digital tá até mais caro, tá R$35, mas o livro físico tá R$23 e vocês conseguem lá no site da Amazon, tá bom? Muito bem, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um Leitura Finalizada. Carne Crua, de Rubem Fonseca. Esse episódio vai estar disponível no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, do livro Não Me Livro. E não deixem de acompanhar as entrevistas e os episódios lá no Instagram, MoniqueMM18. Então já corre lá, ou já se inscreve no canal do YouTube, ou me segue lá no Instagram para acompanhar todas as resenhas do Leitura Finalizada. Lembrando que tem mais livro que vai sair essa semana para eu poder trazer para vocês, tá? Vou pensar se farei sorteio desse livro numa live lá no Instagram. Qualquer coisa eu aviso pra galera aqui do Spotify, Anchor e Amazon. Mas não deixem de seguir meu Instagram, MoniqueMM18. É isso, queridos e queridas. Esse foi do livro Não Me Livro, mais um episódio do Leitura Finalizada. Eu sou Monique Machado e até a próxima.